O Conselho Nacional de Justiça CNJ, por maioria, decidiu nesta terça-feira 16 derrubar os afastamentos dos juízes Gabriela Hardit e Danilo Pereira, da Lava Jato. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, havia, nesta segunda 15, determinado o afastamento de Hardit e Pereira Júnior. Eles são, respectivamente, ex e atual titular da 13ª Vara de Curitiba, responsável operação pela Lava Jato. O ministro também afastou os desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima. Salomão afirmou que os magistrados cometeram irregularidades na condução de processos e violações de deveres funcionais. Ele cita o desrespeito a decisões do Supremo Tribunal Federal em relação à Lava Jato. No caso dos desembargadores, o CNJ decidiu manter os afastamentos. A decisão de Salomão entrou na pauta do CNJ nesta terça. A maioria dos conselheiros discordou do corregedor sobre o afastamento dos juízes. Entre eles, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal STF. Hardit substituiu o ex-juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, que comandou a Lava Jato. A juíza foi responsável pela homologação de um acordo que viabilizou a criação de uma fundação privada que seria abastecida com recursos do pagamento de multas da Petrobras, em investigações da Lava Jato. A fundação teria integrantes da força-tarefa entre seus gestores. Toda a arquitetura do fundo foi visto como uma irregularidade por Salomão. Os valores chegariam a 3,5 bilhões de reais. Ao determinar o afastamento dos juízes, o corregedor ressaltou os feitos da Lava Jato, citou que a investigação produziu achados relevantes para o país, mas que, em dado momento, descambou para a ilegalidade. Em seu voto, Barroso disse que o afastamento de magistrado só pode ocorrer por decisão de maioria absoluta do CNJ e que não caberia decisão monocrática individual nesse sentido. Para o ministro, o afastamento foi sumário, prematuro, desnecessário. Até a última atualização desta reportagem, 8 conselheiros do CNJ haviam votado para derrubar o afastamento de Hardit e Pereira. Como primeiro juiz da Lava Jato, o senador Sérgio Moro União PR também teria a conduta analisada na sessão do CNJ, mas o conselho optou por tratar de Moro em uma sessão à parte, para não misturar com o afastamento dos magistrados. O CNJ também começou a analisar se abrirá ou não um processo administrativo para investigar as condutas dos juízes Hardit e Pereira. O processo pode resultar em sanções que vão até a perda da função. O corregedor, Salomão, votou a favor de abrir os processos. Quando foi a vez de Barroso votar, ele pediu vista mais tempo para análise do caso. Com isso, a votação sobre a abertura do processo não vai terminar nesta terça. Barroso argumentou que as informações sobre o caso chegaram aos conselheiros entre esta segunda e esta terça-feira 16 e que não deu tempo de analisar todo o conteúdo. Para se instaurar um processo administrativo contra alguém, é preciso que tenhamos acesso mínimo à prova que nem o super-homem poderia ter, afirmou. A defesa de Gabriela Hardit argumentou que não houve manifestação da juíza quanto ao conteúdo do acordo com a Petrobras. Já as defesas dos desembargadores Loraci Flores e Thompson Flores defendeu que os desembargadores sempre cumpriram decisões do Supremo. Por sua vez, a defesa do juiz Danilo Pereira afirmou que, como juiz convocado, ele não tinha conhecimento de detalhes do contexto dos processos e das decisões sobre eles em instâncias superiores.